proteção ao trabalho é um tema de grande relevância, já que visa resguardar a saúde e a integridade dos trabalhadores. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre trabalho insalubre, o que é o adicional de insalubridade, quem tem direito a ele, como é calculado e quais são os benefícios associados a esse direito trabalhista. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. O artigo 5º da Carta Magna diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei. E para falar desse tema tão importante, eu converso com Daniel Campos, advogado especialista em direito do trabalho, e com Daniel Moraes de Oliveira Vasconcelos, engenheiro de segurança do trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. E como os dois têm o mesmo nome, vou chamar pelo nome e sobrenome. Começamos com o Dr. Daniel Moraes. Explica para a gente o que é considerado trabalho insalubre. Insalubridade, o nome já fala. Um trabalho insalubre é tudo aquilo que expõe o trabalhador a riscos, sendo ele físicos, químicos ou biológicos. O físico no âmbito da indústrias, né, operando maquinários, biológico é no hospital e químicos é na indústria, onde que tem muito estoque de tinta e tem aquele trabalho insalubre de fabricação de tinta, isso é um trabalho insalubre. E o que a legislação brasileira fala sobre isso, doutor Daniel Campos? Nós temos uma legislação muito importante. Primeiro, uma proteção constitucional no artigo 225, que poucos sabem que a proteção à saúde é uma proteção do meio ambiente também, o meio ambiente do trabalhador. O artigo 200 da Constituição também. Em especial, mais específico, o artigo 192 da CLT, que vai tratar sobre o adicional de insalubridade. E é muito comum ter trabalhos insalubres? O senhor deu alguns exemplos aí, né? Mas que tipo de risco que ele expõe o trabalhador? O trabalhador, ele está, como eu falei anteriormente, ele está expondo a vida dele em risco físico, químico e biológico. Por exemplo, na construção civil, quando ele trabalha ali na obra, ele está operando um maquinário que tem muitos ruídos. Então, ele tem uma adicional de insalubridade quando se aplica um trabalho intermitente, né? Já na área de saúde, o enfermeiro, por exemplo, ele tem adicional já máximo de 40%, que ele define 10%, 20% e 40%. Dentro do âmbito do hospitalar, o enfermeiro ele tem esse adicional de insalubridade, na indústria também, operando materiais químicos, né? Pois é, eu ia perguntar justamente isso para o senhor. Existem graus diferentes, então, de insalubridade. Como é que isso é medido? Ele é calculado, por exemplo, na construção civil, ele é calculado por sonoridade. É feito um cálculo, né, de sonoro, onde o ambiente é limitado, por exemplo, no ambiente que ele tem 85 decibéis, ele é um grau de mínimo. Já quando passa para 90, é um grau médio, e aí já vai aumentando para 20%. E o grau máximo é 90 decibéis, e é considerado um risco máximo a 40%. E à medida que vai aumentando os decibéis, a carga horária do trabalhador ele vai diminuindo também. E já no âmbito da saúde, é feito um teste, né, de qualidade do ar, e nessa qualidade do ar leva para o laboratório e é apresentado à empresa que aquele profissional tem riscos à saúde, riscos biológicos, químicos ou físicos. E como que isso é provado? O que é preciso para provar que você trabalha num lugar que você tem insalubridade, doutor? A legislação ela determina que é necessário que seja feito um laudo técnico. Esse laudo tem que ser feito por um médico do trabalho ou um engenheiro do trabalho, como é o caso do colega, né? E mesmo em ações judiciais é exigido também esse laudo técnico. E aí a empresa tem que providenciar isso para poder já estar seguindo à risca tudo que o trabalhador merece, tudo que ele tem direito, ou o próprio trabalhador que faz uma denúncia, o Ministério fiscaliza? Como regra, a legislação ela determina que a empresa precisa fazer os documentos necessários, pelo menos o laudo técnico de insalubridade ou periculosidade, e o trabalhador precisa ter acesso a esse laudo. Bom, e antes da gente continuar a nossa conversa aqui falando mais sobre insalubridade, nós vamos assistir uma reportagem aqui da Rádio TV Justiça. A agente da Fundação de Atendimento Socioeducativo de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, afirmou no processo que tinha contato direto com os internos. Relatou que fazia a segurança pessoal e exclusiva deles sem a devida proteção. Para exercer a atividade, ela disse que foi obrigada a optar pelo adicional de penosidade correspondente a 40% do salário. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, seguiu o entendimento de primeiro grau e negou o pedido da agente para acumular o pagamento dos adicionais. Para o TRT, uma vez que a empregada optou pelo adicional de penosidade, não teria direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade,
conforme prevê norma interna da Fundação. A agente socioeducadora recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. Ao examinar o caso, a relatora na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, destacou que o direito ao adicional de insalubridade, assegurado no artigo 192 da CLT e no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, decorre de norma de ordem pública relacionada às condições de trabalho insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos. Segundo a relatora, não pode prevalecer a decisão do Tribunal Regional que implique renúncia de direito previsto em norma constitucional e trabalhista, com prejuízo para o empregado. Não pode ser feita a opção, neste caso, para não receber adicional de salubridade, porque seria de natureza indisponível o referido adicional. Seria nula a renúncia do direito ou a opção para não receber. Diante da possibilidade do pagamento acumulado do adicional de insalubridade com de penosidade, a 8ª turma foi unânime em dar provimento ao recurso da agente e determinou o retorno do processo à vara de origem. Doutor Daniel, pela lei, o trabalhador tem o direito ao auxílio em insalubridade, mas o que é isso? Qual o percentual do salário? Como é que funciona na prática? Então, o artigo 192 da CLT, ele fala que o adicional é pago conforme os graus máximo, médio e mínimo. O grau máximo de 40%, o grau médio de 20% e o grau mínimo de 10% do salário mínimo. Então, é feito, o laudo ele vai indicar qual é o grau, conforme o colega falou, né, deu um exemplo, e a partir disso vai ser implementado esse adicional, conforme esse grau que foi estabelecido. Nós temos uma pergunta de telespectador justamente sobre isso. Vamos conferir. Qual a diferença entre insalubre, perigoso e penoso? Doutor Daniel. Insalubridade, por exemplo, a insalubridade é tudo aquilo que põe risco ao trabalhador. Tudo que põe risco, físicos, químicos, biológicos, isso é uma insalubridade. Periculosidade, que é o trabalho perigoso, nada mais é que a periculosidade. Por exemplo, um eletricista ele trabalha ali com elétrica de alta tensão ou baixa tensão energizada. Já o trabalho penoso é um trabalho que exige muita força física do trabalhador. Ele está ali trabalhando, por exemplo, o almoxarife que carrega o cimento o dia todo, é um trabalho penoso. Não só físico, mas também mental. E como é que é definido? Se tem direito aí ao adicional, no caso da insalubridade, está bem definido nas regras, mas no caso de um trabalho penoso, por exemplo, como o doutor Daniel Moraes deu o exemplo aqui. O trabalho penoso é uma pena, digamos assim, porque falta uma legislação específica. A Constituição prevê esse adicional, mas na lei trabalhista não tem o específico, então você depende de interpretações ou depende de outro tipo de legislação, né? Na legislação previdenciária, ao que tudo indica, ela trata do trabalho penoso também. Pois é, o senhor falou em legislação previdenciária. Isso faz com que a pessoa possa aposentar antes do que os outros trabalhadores, o fato dela ter um trabalho insalubre, ou perigoso, ou penoso? Sim, a legislação previdenciária ela prevê que é uma redução para a aposentadoria para os trabalhadores expostos aos agentes químicos, físicos, biológicos, né? Essa exposição ela precisa ser permanente na lei previdenciária. Então, são duas leis parecidas, mas com abordagens diferentes, né? Aí ele pode se aposentar pela questão do risco, mas não conseguiria com pouco a idade mínima, ou ele nem se aposenta enquanto não tiver a idade mínima? Não consegue aposentar antes da idade mínima. Lembrando que quem conseguiu o direito antes de 2019, que é a reforma previdenciária, possivelmente pode conseguir aposentar, mas ele tem um direito já garantido. Depois de 2019, infelizmente, só a partir dos 55 anos, na categoria que estamos explicando, que é a aposentadoria especial. E isso vale só para o trabalho insalubre ou também para o trabalho penoso, perigoso? A princípio vale para os três, porque a lei previdenciária não traz a distinção de insalubridade, periculosidade e penosidade. É um ganho para o trabalhador, né? Agora vamos falar do trabalho do senhor, doutor Daniel Moraes. O senhor trabalha fazendo esses laudos. Como é que eles são feitos ali? Qual é a dinâmica que o senhor segue para poder atestar que um trabalho é insalubre? Pela NR15, né, é feito um laudo técnico, é feita uma reunião com os proprietários ou os gerentes responsáveis pelo local de trabalho. A gente coleta todas as informações do que cada um faz no ambiente e aí eu consigo, da próxima reunião, fazer um teste. Por exemplo, no trabalho que um trabalhador fala que fica o dia todo tendo os ruídos. A gente vai lá com o aparelho sonoro, identifica qual decibéis e atesta. Não, realmente, ele trabalha aqui o dia todo, às 8 horas com esse trabalho, ele vai ter que receber a insalubridade.
Só interrompendo um pouquinho, o senhor falou antes dos decibéis. A quanto a gente fica exposto normalmente? Só para a gente entender a diferença de quanto o trabalhador que está num local insalubre fica exposto. Geralmente é de 50 a 70. Quando pula para 85, acima disso já tem direito a receber os 10% de insalubridade. Então agora pode terminar a explicação do laudo. E com base nessas informações, com o laudo técnico, com esse atexto técnico do ambiente de trabalho, que considera o trabalhador trabalhando ali simultaneamente ou fazendo os testes, se ultrapassar de 85 decibéis, eu já determino que é 10%. Doutor Daniel Campos, e no caso do trabalhador desenvolver alguma doença relacionada a esse trabalho insalubre ou perigoso ou penoso que ele exerce, ele tem direito a antecipar a aposentadoria dele mesmo fora do período, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, dependendo da doença que ele receba. Ele tem direito ali a receber todos os tratamento, medicamento que ele necessite? Sim, conforme a legislação previdenciária, ele tem direito ao auxílio-doença. Nesse caso específico, auxílio-doença é auxílio-doença acidentário, porque a legislação previdenciária equipara a doença a acidente de trabalho. Então, ele vai ter direito à estabilidade acidentária também. Isso talvez seja um direito que poucos operários ou trabalhadores conheçam, né? Porque a doença ela é desenvolvida ao longo do tempo e talvez ele nem tenha ideia que foi por causa dos agentes insalubres. Mas ele tem direito. Quando ele tiver a idade mínima, ele pode converter essa aposentadoria especial. E no caso da aposentadoria por insalubridade, ele tem algum mecanismo diferente das outras aposentadorias para poder requerer esse benefício? Ou bastou completar o tempo ali, ele tendo o laudo feito por um engenheiro responsável pela segurança do trabalho, ele já está tranquilo? O pedido é muito parecido, mas tem um detalhe que às vezes o operário que vai pedir, o trabalhador que vai fazer o pedido, se esquece, né? Todo pedido é feito através do aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências do INSS. Antes de fazer o pedido, seria interessante ele pedir no próprio aplicativo, é um laudo técnico que vai estar disponível, né? Esse laudo as empresas precisam disponibilizar para o INSS, né? Que é chamado de perfil previdenciário, perfil profissional previdenciário. Depois disso, dentro do aplicativo, ele pede para o requerimento de aposentadoria. Isso tudo é administrativo, não precisa pagar advogado, contador. Os profissionais estão para ajudar, com certeza, né? Mas isso pode ser feito pelo próprio trabalhador, né? E ele provavelmente vai fazer o pedido em aposentadoria por contribuição, porque a aposentadoria por idade não vai ser possível, né? E dentro desse pedido, ele vai inserir as características, né? Ele vai explicar no formulário que é um trabalho insalubre e pedir a redução. E o INSS vai avaliar se aceita de 15, 20 ou 25 o tempo de contribuição. Bom, a gente vai continuar o nosso bate-papo daqui a pouquinho, agora nós vamos a um rápido intervalo, o artigo 5º. Volta já! O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre trabalho insalubre. E eu continuo conversando com Daniel Campos, advogado especialista em Direito do Trabalho, e com Daniel Moraes, que é engenheiro de segurança do trabalho. Bom, o senhor falou aqui mais cedo da Resolução 15, uma norma regulamentadora, na verdade. Explica pra gente o que é e como é que ela funciona. A NR15 é um documento técnico que define sobre os graus de insalubridade do trabalhador. Ele é definido por engenheiro de segurança do trabalho ou médico de trabalho, seguir de referência para poder avaliar as condições, se é um local contínuo de insalubridade ou não, se é de alta periculosidade ou não. E as normas, elas são atualizadas conforme mudam? Porque a gente sabe que a ciência é dinâmica, os trabalhos são dinâmicos. Conforme isso vai mudando, as normas são atualizadas também, doutor Daniel Campos, ou falta muito ainda? As normas são atualizadas, a última grande atualização foi em 2019, salvo engano. Talvez seja necessário ter mais atualizações, né? Lembrando que é uma norma regulamentar, ela não precisa de uma intervenção do legislativo, né? É uma norma estabelecida pelo Ministério do Trabalho. Isso pode ser feito também a pedido dos próprios trabalhadores da área ali, da indústria, por exemplo, ou não? Sim, o mais fácil seria através dos sindicatos, utilizando a força política também, fazer esse requerimento junto ao governo, aos parlamentares, mesmo que não seja uma competência parlamentar, mas sempre tem a força política que pode fazer essa alteração. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Quais são os direitos garantidos pela CLT às gestantes e lactantes em ambientes insalubres?
Doutor Daniel. Muito bem, nós temos o primeiro grande direito, que é a estabilidade gestante, está prevista na Constituição, né? A DCT da Constituição, que é a garantia de emprego da confirmação da gravidez, do conhecimento, até 5 meses após o parto, então também abrange a lactante em boa parte, né? E o outro direito, elas estando em trabalho, né, que sejam realocadas, elas estão em trabalho insalubre, que seja realocada para uma atividade que proteja a sua saúde e a sua integridade física, que não seja uma atividade insalubre. Agora, doutor Daniel Campos, em 2019, o STF invalidou um dispositivo da reforma trabalhista que condicionava o afastamento de gestantes ou lactantes do exercício de atividades insalubres à apresentação de um atestado médico. Como é que isso tem funcionado na prática? Então, em 2017, teve a reforma trabalhista que inseriu a possibilidade na CLT das gestantes e lactantes elas trabalharem em serviço que tenha grau de insalubridade, né? E desde que tivesse um atestado médico, enfim, teve algumas mudanças legislativas, mas em 2019 o STF entendeu que isso fere o direito à maternidade e também à natalidade, né? É um direito de gestação também. Porque mesmo que tenha um médico, um laudo que venha dizer que ali não seria, que não afetaria a saúde, a evolução da ciência sabe que isso vai afetar a saúde de alguma forma, né? Então o STF em 2019 entendeu que as gestantes e as lactantes não podem trabalhar em serviço que tem insalubridade, nem com atestado médico. E, doutor Daniel Moraes, se a pessoa entende que ela trabalha num lugar que é insalubre, mas se a empresa que a mulher está, ou seja um homem que seja um trabalho insalubre, não entende que é um trabalho insalubre, mas ele entende que sim e tem medo que seja, o que ele deve fazer? Bom, na medida que ele sabe que é um trabalho insalubre, ele deve comunicar ao empregador. E na medida que ele se exime daquilo, que ambos sabem, a empresa e o funcionário sabem, e nenhum quer ter gasto e o funcionário fica com medo, ele pode ter um processo judicial futuramente e a empresa perde, com certeza. Quando se provar que ele teve um trabalho insalubre naquela determinada região, ele vai responder processo judicial e a empresa vai pagar os processos e vai perder. Confia que ele está ali no trabalho insalubre, ele pode denunciar também. O empregador não fez nada, mas o funcionário ele pode se precaver denunciando, seja para um sindicato, para o Ministério Público? Pode pela CIPA, que é o Conselho Interno de Prevenção de Acidente, pelo MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, e tem um sindicato também que ele pode procurar ajuda. Falar, eu trabalho na empresa e lá as minhas condições não estão favoráveis à minha saúde e eu não estou bem. Ele pode fazer essa denúncia anonimamente também. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Existe penalidade para os empregadores que não pagam adicional de insalubridade aos funcionários que desempenham atividade desse tipo? Doutor Daniel Campos. Sim, a lei trabalhista e a lei previdenciária podem prever essa penalidade, né? As multas correspondentes. Isso pode culminar num processo trabalhista, geralmente é um processo caro, como o doutor falou. É um processo que quando o empregado ele ganha insalubridade, todos os direitos são pagos, que vem um acréscimo, porque os adicionais, como regra, são considerados como salário. Então, isso vai ser acrescentado de férias, 13º e outros direitos salariais também. Então, fica um volume muito alto, né? Não vale a pena para a empresa correr esse risco, né? Existe também a possibilidade de penalidade na esfera criminal. Existem alguns crimes que podem ser relacionados a depender da omissão ou ação da empresa, né? E é possível também que haja procedimentos de embargos, né? Através do auditor fiscal do trabalho, a depender da situação, né? Pois é, então agora eu quero fazer 2 perguntas para o senhor. Uma, quem é que fiscaliza isso? Então, como regra, é o auditor fiscal do trabalho, ele é o profissional correspondente. Na CLT, ele é chamado de delegado do trabalho, né? Tem uma legislação um pouco antiga, mas ele é o fiscal responsável. O trabalhador pode fazer fiscalização indireta, como o colega falou, né? Através da CIPA, através dos sindicatos, ou através do seu advogado também. E se o trabalhador faz a denúncia, o empregador descobre e demite por esse motivo? Aí complica a situação da empresa? Complica, porque pode culminar numa rescisão discriminatória, né? Isso pode culminar, além dos direitos trabalhistas, do direito da insalubridade, em danos morais também. E, doutor Daniel Moraes, os trabalhadores, eles têm acesso a essa informação? É feito campanha? Porque a gente está falando aqui de direitos e de coisas que às vezes você não percebe que estão colocando a sua saúde em risco, como uma reforma, uma tinta. Os trabalhadores, eles têm acesso a essas informações? Bom, o sindicato ele costuma sempre fazer essa fiscalização, né? Mas dentro da empresa, rotineiramente,
dificilmente a gente vê uma campanha falando que o trabalhador tem aquele direito. Mas eu vejo campanha de conscientização, de use máscara, vai subir na cobertura, usa capacete, principalmente no âmbito da construção civil. Quando você vê aqueles edifícios grandes, não é qualquer pessoa que pode subir. Antes de subir, se identifica na portaria, coloca capacete, luva, óculos de proteção para poder ter acesso. Então, os trabalhadores, eles são fiscalizados pela empresa no âmbito para poder não se machucar e a empresa não ter aquele processo judicial em cima de um acidente de trabalho. Por exemplo, quando um enfermeiro não usa os EPIs, faz uma operação ali de forma sem equipamento nenhum, a empresa também responde, mesmo que eu ofereça. Então, a campanha que eu vejo não é falando que você tem direito a receber insalubridade, mas sim falando que você tem que usar o EPI, senão você vai ter um problema aí se machucar. Mas de conscientização de você vai receber, você tem seu direito, eu não vejo isso dentro das empresas, mas sempre nos órgãos competentes que fiscaliza. Agora, o senhor falou uma coisa interessante. A empresa, além de dar o equipamento, ela tem que fiscalizar se o trabalhador está usando, né? Exatamente. Quando eu forneço um equipamento de proteção individual, isso não falando da engenharia, eu tenho que faz-se uma ficha de EPI, o funcionário assina, e eu tenho que fiscalizar mesmo se ele está utilizando. Caso ele não utilize e sobe numa fachada e cai e machuca, a empresa ainda é culpada pelos danos, né? Ou seja, uma obra de grande porte já tem que ter um segurança do trabalho, barrando todos que entram sem capacete e falando, você vai usar, senão você não sobe, ou então você vai para casa. Isso aí, se a empresa não fizer isso e o trabalhador subir e cair ou vir a óbito, a empresa responde. Bom, a gente está chegando ao final do programa, mas antes eu queria ouvir, tanto da sua parte como engenheiro, quanto do senhor como advogado, o que nós temos que fazer para ter um local de trabalho seguro? Dr. Daniel Campos. Muito bem. A primeira coisa é a conscientização, né, do trabalhador. Hoje você tem os meios de internet, você tem a televisão, como a TV Justiça, que é necessário a pessoa ter conscientização e ela pode buscar esse conhecimento. Tem as redes sociais, que muitas vezes são movimentadas por nós profissionais de maneira autônoma e gratuita, né? Tentando esclarecer. Isso faz parte também do papel da advocacia, né? Esclarecer. Não é só uma questão de honorários, enfim, né? Então, a primeira questão é de conscientização, né? A segunda questão seria através dos órgãos estabelecidos, de sindicato, CIPA e do próprio Estado também. E da parte do senhor, Dr. Daniel Moraes? Bom, além da NR15, tem a NR32, que fala bastante sobre salubridade. O que é a NR32? Ela fala sobre a proibição de uso de adornos, que é aliança, brinco. Quando você adentra no hospital, para quem é enfermeiro, para quem é técnico da área de construção civil, se for acessar um ambiente hospitalar, tem que retirar tudo, usar luva, capacete, óculos e entrar. O capacete para a gente, para não se machucar, mas para as enfermeiras tem que... E a conscientização, como o doutor falou, é o treinamento. E o treinamento é dentro da NR32, que também engloba a NR15. E nesse treinamento ele fala o que deve ser feito ao entrar no hospital, como é os procedimentos. Tem que ter cartazes na empresa falando, use, limpe, fez o procedimento, use álcool em gel, terminou, lave bem as mãos, chegou em casa... principalmente na área de hospitalar, quando o funcionário trabalha em um hospital, seja sendo enfermeiro, diretamente ou indiretamente, um técnico de ar-condicionado que vai arrumar um ar-condicionado no hospital, quando chega em casa ele tem que tirar todas as roupas, deixar o lado de fora, entrar, tomar seu banho e aí ir para a sua família, porque ele pode trazer doenças do hospitais, risco biológico para dentro de casa. E isso aí tudo está na NR32. No hospital, para todos os trabalhadores que for trabalhar dentro do local, ele tem que ter esse curso de NR32, é obrigatório. E fazer todas as vacinas para poder ficar em dias. Covid, a vacina da Covid, sobre todos os vírus, para poder entrar dentro do hospital, ok. E sem isso, o segurança do trabalho não deixa, principalmente em órgão público. Bom, então é isso. O artigo 5º de hoje está chegando ao final. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, Instagram e Spotify. Até o próximo artigo 5º. Tchau.